Estamos aqui num momento especial nosso, como sempre, né? Tendo a oportunidade de receber o nosso ex-ministro, o nosso ministro, como eu gosto de chamar, né? Arthur Chioro, que já teve uma carreira assim, maravilhosa no setor de saúde, já foi secretário municipal de saúde, já foi presidente de uma série de entidades, hoje em dia da IBSEC, depois ele vai explicar para nós, e teve uma passagem muito importante no Ministério da Saúde. Como vocês sabem, nós estamos fazendo esse especial exatamente porque o que a gente quer é que os futuros secretários municipais de saúde do Estado de São Paulo e até do Brasil como todo que possa ter acesso a esse nosso especial, conheçam experiências incríveis, que eles possam eventualmente se inspirar para que eles possam ser bons secretários da saúde municipal. Então, Chioro, muito obrigado. É incrível estar aqui com você. Estamos aqui também com o nosso amigo aqui, Rui Balmer, né? Que é presidente do Consaúde, da Fiesp, uma pessoa já que tem uma história enorme no setor de saúde. Nós somos muito devedores daquilo que o Consaúde faz, né? Aqui no Sindiosp, na Fiesp. Então, Chioro, por favor, suas palavras iniciais para que a gente possa dar um pontapé nessa conversa nossa aqui. Em primeiro lugar, manifestar a minha satisfação de estar aqui com dois queridos amigos, né? Palestrei, o Balmer. É uma satisfação poder voltar ao Sindiosp e participar desse projeto que eu considero um projeto que tem um impacto muito importante. Nós vamos viver uma etapa do nosso processo democrático agora em outubro, né? Renovaremos a direção de 5.570 municípios, 645 aqui em São Paulo. Há, de maneira geral, um processo de renovação, né? Porque alguns prefeitos vão e obtêm, né, o êxito do processo de reeleição e muitas vezes algumas equipes no comando das secretarias municipais de saúde continuam, né, por mais um ciclo de gestão, mas, de maneira geral, é um momento de grande renovação. Eu fui presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo por 3 mandatos, então vivi muitas vezes este processo de renovação e acho que mais do que a minha experiência como ministro, nessa conversa de hoje, vale mais os meus 9 anos como secretário municipal de saúde, né? Eu acho que eu sou muito devedor na minha trajetória profissional, na minha experiência de gestão pública, ao que eu vivi, ao que eu aprendi, ao que eu experimentei, né? Enfim, as lições que a gente aprendeu à frente de 2 secretarias municipais de saúde, uma cidade de 330 mil habitantes, no caso São Vicente, na década de 90, e mais recentemente, durante 5 anos na Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, município de 900 mil habitantes, com uma rede muito mais complexa e completa, né? Que inclusive depois, fruto desse trabalho, é que eu acabei recebendo o convite para ser ministro da Saúde. Então é um prazer estar aqui com vocês, refletindo um pouco sobre essa experiência. Muito bom, Rui. Quer dar umas palavras iniciais aqui, antes de eu fazer uma pergunta aqui para o nosso... Quero. Bom dia, obrigado, Balestrinho, pelo convite. Parabéns de novo pela execução desse novo projeto, como sempre você faz. Chioro, prazer em vê-lo novamente. Muito bom estar aqui. Eu vou depois entrar com algumas perguntas, mas é muito bom ter sua experiência em todas as etapas da área da saúde. Então, eu acho que os secretários da saúde municipal têm muito a aprender consigo. Chioro, vamos falar um pouquinho sobre carreira. Porque, até onde eu entendo, você é um homem dedicado à saúde pública do nosso país, há anos. Como é isso? Você fez medicina, quando estava fazendo já pensava em ser servidor público, já tinha essa ideia de alguma forma trabalhar com saúde pública. Como é que é esta carreira? Como é que faz alguém, né, ter uma carreira como essa, com tantas coisas como você colocou, ao invés de simplesmente dizer, eu quero ser secretário da saúde, então eu vou fazer uma campanha junto aqui ao próximo prefeito, por exemplo, o próximo governador, para eu virar secretário da saúde, trazendo um monte de interesses, às vezes, né, de grupos. Você sabe, Balestrinho, essa é uma pergunta que muitos alunos na Escola Paulista de Medicina, no programa de pós-graduação de saúde coletiva, né, qual eu sou professor, me fazem. Como é que a gente vira secretário de saúde? Como é que alguém vira ministro da saúde, né? E eu acho que tem distintos caminhos. A minha trajetória é uma trajetória, talvez, de exceção. Eu terminei a faculdade de medicina e fiz a opção de fazer a minha residência na área de medicina preventiva e social. Eu queria trabalhar com a saúde pública, eu queria ser um sanitarista. Essa era uma decisão
que foi amadurecendo ao longo da minha trajetória. Sempre gostei muito de clínica, de pediatria, cheguei a dar plantão em terapia intensiva. A minha vida inteira eu dei plantão, sou médico plantonista até hoje na área de controle de intoxicações, né? Mantive sempre um pezinho, né, para não perder a dimensão da clínica, mas a minha paixão sempre foi a saúde pública. E eu fiz uma opção de me especializar na área da saúde, da medicina preventiva, na área da saúde coletiva, na área de política, planejamento e gestão. Então, já no meu R2, eu queria trabalhar com administração e planejamento de saúde. Então, eu tive a experiência de administrar um centro de saúde escola, fui para a gestão de uma cidade, eu fiz minha residência em Botucatu, na beira do Tietê, uma cidade de 3, 4 mil habitantes, que era Tietê, e depois eu fui ter a oportunidade de viver um pouco do hospital, um pouco da gestão na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Estadual. Quando eu estava no meu R3, eu já fui chamado pelo Davi Capistrano, né, para voltar para a minha cidade. Eu sou de Santos, ele virou secretário municipal de saúde e queria ter com ele um time de jovens médicos sanitaristas para fazer as transformações lá na cidade. E eu, durante 4 anos, eu vivi a experiência na Secretaria Municipal de Saúde de Santos, de conviver com um dos maiores sanitaristas, um grande professor, um grande mestre. E, para minha surpresa, ele vira prefeito de Santos, né? Comando da Secretaria Municipal fica com a equipe que ele administrava, portanto foram 8 anos de trabalho em Santos, mas nós ganhamos a eleição em São Vicente e precisava de um gestor, alguém com experiência. E eu, com 29 anos, virei secretário municipal de saúde e logo em sequência presidente do COSEN de São Paulo, já tinha 32 anos quando eu virei. Então, tudo aconteceu muito rápido. Eu fiz meu mestrado na área de saúde coletiva, depois eu fiz meu doutorado, sempre fui professor nessa área. E a minha trajetória, né, ela se confundiu com a minha, vamos dizer assim, o meu exercício profissional. Ser sanitarista com especialização na área de política, planejamento e gestão me levou a trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, primeiro de Botucatu, depois de Santos, depois de São Vicente e assim por diante. A minha área de pesquisa é a mesma coisa, mas eu vejo que muitos dos meus colegas que depois se transformaram em excelentes gestores municipais vieram não apenas da medicina, mas de outras profissões, enfermeiros, psicólogos, alguns não são nem das profissões típicas da área da saúde, mas, num certo momento, foram convocados para assumir o comando de uma secretaria. E aí eu acho que tem algumas questões que fazem a diferença. A primeira é entender que ser gestor no município significa assumir uma função que tem uma dupla dimensão. Ela tem uma dimensão política. O secretário municipal de saúde representa o prefeito ou a prefeita, ele representa um projeto político para aquela cidade ou para aquele estado, no caso da Secretaria Estadual, mas ele tem uma dimensão simbólica. Ele representa aquele município nas instâncias do SUS, junto aos outros secretários, na relação com a Secretaria Estadual, com o Ministério da Saúde, com a Câmara de Vereadores. Então, quem não percebe esta dimensão, né, não vai cumprir o papel de gestor municipal, de secretário municipal de saúde com qualidade, porque ela tem um papel que é a representação política, colocar em prática aqueles princípios constitucionais que o SUS defende. E tem uma dimensão indissociável que é técnica. Então eu vejo muitas vezes assim, foi um excelente vereador, então coloca lá na Secretaria Municipal. Nossa, mas ele era um excelente médico cirurgião, ele é um excelente intensivista, não, é um enfermeiro, nossa, muito querido na cidade. Isso não basta, porque tem uma dimensão técnica que significa compreender toda a complexa dinâmica de gestão do Sistema Único de Saúde. Como se dá o seu planejamento, como se dá o seu financiamento, como se dá as relações interinstitucionais, como é o processo de regionalização. Nós estamos falando de um país em que mais de 70% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes e, portanto, não resolvem, vamos dizer, a integralidade do cuidado no seu território. Então, ser secretário municipal é o tempo inteiro costurar, tecer na relação com o Estado e com os outros municípios a rede de cuidados, né? É alguém que vai ter que liderar aquele conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte da tua rede, na rede básica, na rede hospitalar, no serviço especializado, nas vigilâncias. É alguém que faz a gestão financeira, que envolve a comunidade. E isso exige um investimento em capacitação técnica. Eu acho muito pouco provável que, por alguém ser bom numa certa especialidade, numa área, no exercício profissional, ele seja
automaticamente a pessoa ideal para dirigir. Quando a gente consegue combinar esses dois elementos, uma pessoa que tem aptidão para o desenvolvimento da atividade política. Veja que eu não estou falando necessariamente partidária. Estou falando política com P maiúsculo, a quem coordena, né? E quem tem capacidade de gestão técnica. Porque ser secretário municipal de saúde é exercer o papel de autoridade sanitária do município. Seja para organizar a atenção básica, seja, por exemplo, no momento de catástrofe, de emergência sanitária, chamar a responsabilidade e dizer, essa cidade tem um comando sanitário, tem uma autoridade sanitária, alguém que vai pensar a dimensão individual e a dimensão coletiva da comunidade de cuidado em saúde, que é capaz de lidar com todas as outras secretarias, mobilizar a educação, mobilizar os transportes, mobilizar quem está cuidando das diferentes áreas, entender de orçamento público. Mas eu não quero saber de fazer conta, eu não quero saber como é que funciona. Gente, ser gestor municipal, até porque você, como gestor municipal, obrigatoriamente é o responsável pela ordenação do Fundo Municipal de Saúde. Quem assina as contas, quem faz as compras, quem faz os empenhos, quem executa o recurso da saúde, tanto aquele que é do Tesouro Municipal, como aqueles recursos que são transferidos pelo Estado e pelo Ministério da Saúde, é o secretário municipal de saúde. Então eu muitas vezes vejo assim, eu não sabia que era uma coisa tão complexa, puxa vida, eu não me apropriei meu CPF, porque inclusive vai responder, né? Então é uma atividade assim, puxa, tem um certo glamour, né? Eu vou colocar no meu currículo que eu fui secretário municipal da minha cidade. Nossa, é uma coisa assim que a comunidade valoriza muito. E é verdade. Um secretário de saúde, de maneira geral, se fizer um bom trabalho, é alguém que dá uma enorme contribuição para a sociedade. Mas eu digo com toda sinceridade, né? Tem que se preparar para anos muito difíceis. O telefone, ainda mais no município, né? Tocando 24 horas, não tem sábado, não tem domingo. Claro que se você constitui uma equipe qualificada, se você tem uma equipe coesa, né, uma equipe que tem responsabilidade, você é capaz de distribuir essas responsabilidades. Mas a autoridade sanitária é essa. A hora que a rádio local, nas cidades pequenas, a área que a imprensa coloca lá na primeira página aquele caso que foi descuidado, aquele caso de omissão de socorro, então, é a responsabilidade do secretário. Ao mesmo tempo, é uma enorme oportunidade de contribuir, né, para a melhoria da qualidade de vida da população. Eu sou muito grato com tudo aquilo que eu aprendi nesses 9 anos de experiência. E eu costumo brincar. Eu até posso dar dicas, principalmente das que não dão certo, né? Porque eu vivi experiências muito diferentes, né? E eu vejo meus colegas secretários envolvidos em experiências que são muito gratificantes, mas são muito duras, viu? Não são nada fáceis. São uma dica para quem está aí se assanhando, né, para assumir esse importante posto, né, na vida pública e que precisa de homens e de mulheres nesses 5.570 municípios do Brasil que façam isso, né, um senso de responsabilidade pela causa pública e não apenas pelo glamour. Até porque, para nós médicos, por exemplo, todas as vezes que eu virei secretário municipal de saúde, foram períodos em que eu financeiramente tenho perdas, né? Isso é uma realidade muito clara. Você passa a ser remunerado como servidor público, né? E, portanto, não tem grandes vantagens nesse sentido. E aí, Rui, você quer ser secretário municipal de saúde? Não. Ou você quer fazer uma pergunta? Eu vou botar ele sentado aqui, porque ele já respondeu 2 das perguntas que eu ia fazer, ele já respondeu. Mas, então deixa eu ir para a próxima. Você deu um curso aqui para o secretário, rapidamente, deu um curso para o secretário... Definindo um pouco o perfil, né? Lógico. Então, agora vai ter eleição para prefeito. Vários prefeitos são novatos, certo? Então não tem a menor noção do que seja isso. Considerando tua experiência, que já esteve do lado do secretário da Saúde, como deve ser a postura do prefeito, seja para escolher um bom secretário da Saúde, e o principal é, para evitar esse troca-troca, que não tem um secretário nas cidades pequenas que se mantém ao longo do tempo. Como deveria ser isso? Boa. Olha, uma excelente pergunta. Difícil, porque o nosso sistema político, Rui, você conhece bem como é que funciona, construiu uma lógica que muitas vezes a governabilidade, que eu estou chamando de governabilidade, construção de maioria na Câmara de Vereadores, etc., passa muitas vezes pela composição política e transforma muitos prefeitos reféns do jogo de composição de maioria, né, na Câmara, e é uma realidade muito dura no sistema político, na estrutura política que nós temos.
Eu diria, baseado um pouco na minha experiência, é muito interessante. Na primeira vez que eu fui secretário, eram 9 cidades na Baixada Santista. Eu fui o único que fiquei os 4 anos do governo, do primeiro dia ao último dia. A mesma coisa aconteceu no ABC. Eram 7 secretarias, 7 prefeituras. Eu fui o único que sobrevivi aos 4 anos e depois fui reconduzido, só saindo para assumir o Ministério da Saúde, né, por convite da presidente na época, mas a minha adjunta continuou e completou o ciclo com o nosso prefeito. E eu acho que isso tem um pouco a ver com alguns contratos que eu fiz com os meus prefeitos ao ser convidado. E eu acho que isso pode orientar um pouco essa pergunta que você fez. Em primeiro lugar, qual que é o programa de governo? O que esse prefeito está assumindo como compromissos com a sociedade? De maneira geral, a maior parte dos candidatos não conhecem os problemas de saúde da população, não conhecem o Sistema Único de Saúde, não conhecem quais são as atribuições de uma secretaria municipal, de uma prefeitura na área da saúde, e acho que quem vai assumir esse posto, como eu disse, por qualificação política e técnica, tem que conseguir ajudar a construir com o prefeito, né, um bom programa de governo. Seguido, a partir do momento da posse, de um rápido diagnóstico de situação, se na transição ele já conseguir avançar melhor, mas sabendo aonde ele quer chegar a curto, a médio e a longo prazo. Ou seja, projetando um plano municipal de saúde para 4 anos que oriente o que eu vou fazer na atenção básica, o que eu vou fazer na atenção especializada, o que eu vou fazer na área de promoção da saúde, de vigilância, como eu vou trabalhar a educação e formação dos meus trabalhadores, porque de maneira geral você sabe que nós não temos profissionais que saem, né, com tudo aquilo que a gente precisa no cotidiano, quais os mecanismos de participação social, como é que eu vou fazer a gestão financeira e tal. A segunda questão que eu acho fundamental para o prefeito acertar com o seu secretário é a autonomia para a composição da equipe. Eu, por exemplo, com o prefeito Luiz Marinho, tinha um trato com ele. Ele me deu autonomia para poder montar a minha equipe. E eu dizia o seguinte: não, você não tem autonomia total, afinal de contas, quem foi eleito foi eu. E é verdade, quem é eleito é o prefeito, não é o secretário. Mas ele me dava a possibilidade de, por exemplo, trazer para os postos chaves as pessoas que eu precisava. De preferência buscando na própria cidade, quando não, no corpo técnico que você tem na região. Porque às vezes você tem uma cidade muito pequenininha e falta gente com um perfil e um convidado que venha da cidade maior tal pode te ajudar. Mas priorizando as pessoas locais e investindo na formação. E mesmo quando ele me indicava, olha, nós recebemos uma indicação do partido tal ou do vereador e precisamos ouvir, né? Tudo bem. Ele me mandava a indicação e eu via, entrevistava, essa pessoa tem perfil técnico, responde àquele posto que eu estou precisando, tem capacidade de dirigir aquela unidade de saúde, aquele hospital, etc? Não tem. Prefeito, esse nome que foi indicado, não dá, vamos ver um outro. Ou seja, não trabalhar com a demonização da política, mas fazer o mínimo de adequação, né? Acho que essa é uma questão fundamental. A outra, autonomia, o uso dos recursos. Ou seja, eu tenho um plano, eu vou construir tantas unidades, eu preciso fazer isso, etc, etc. Vou fazer a gestão financeira com responsabilidade. Porque se o secretário municipal de saúde não tem o controle da execução dos recursos, né, ele vai ficar à mercê do outro secretário, do prefeito, da crise econômica. E uma das coisas fantásticas que o SUS produziu, né, foi a garantia de recursos específicos, carimbados, destinados ao Fundo Municipal de Saúde. Então, os municípios têm que gastar no mínimo 15%, então tem lá o valor orçamentário. Geralmente os municípios estão gastando acima de 20%, 25%, mas ele tem recursos destinados, ele tem os recursos transferidos pelo Estado, ele tem os recursos que a União manda, tem os programas do Ministério, então ele tem que ter a capacidade de fazer essa gestão. E acho que tem uma coisa que um prefeito tem que fazer, que é avaliar permanentemente sua equipe. Muitas vezes tem gente que não responde, tem equipes que não respondem, que se acomodam, não querem fazer o enfrentamento, fazem compromissos de entrega e não entregam. Então, e como toda atividade, acho que isso vale para uma atividade empresarial, vale para uma atividade pública, a dinâmica da avaliação tem que estar permanente. A avaliação dos prefeitos é feita na urna, a cada 4 anos. Não dá tempo de esperar. Então, eu coloquei um secretário, colocou uma equipe, essa equipe não desempenha, não se compromete, não traz respostas, ele não tem 4 anos para esperar. Aí que eu digo que a dimensão política ela é muito forte. Eu creio que se a gente observa um pouco essa dinâmica, mas eu, se fosse prefeito eleito, né, eu buscaria um quadro, um homem, uma mulher, de qualquer profissão, eu não acho que tem que ser necessariamente médico, não, né? Se for da saúde, melhor ainda, mas que reúna essas duas grandes, vamos dizer assim, essas grandes predicados que eu estou destacando. Uma boa capacidade, uma boa postura do ponto de vista político,
né? E quando eu estou falando político, estou falando político compromisso mesmo com a vida, tá? E ao mesmo tempo que reúne experiência e capacidade gerencial. Muitas vezes, Rui, a gente observa que uma parte dos secretários demora 1, 2 anos para entender o que é o SUS. O SUS tem uma complexidade, ele não é para amador. Ele é uma escola de formação, mas começa ali por baixo, começa compondo a equipe como um coordenador, como um dirigente, vai aprendendo. Agora o secretário tem que liderar, tem que ter capacidade, ele tem que entender. Não adianta simplesmente delegar para aquelas pessoas antigas, aqueles profissionais antigos, que toda secretaria tem, né? Felizmente toda secretaria tem um corpo técnico, gente que tem a memória institucional, né? Mas nós precisamos mais do que isso, senão não tem mudança. Tá certo? Chioro, é muito interessante isso daí que você colocou, mas tem uma questão de mercado aí que eu queria ver com a sua visão. Tá? Eu conheço vários colegas que têm perfil parecido com esse que você colocou, nem todos eles complementam da mesma forma que você colocou, mas eles trabalham muitas vezes em secretarias que lidam com bilhões de reais ou milhões de reais e são remunerados de uma forma assim absolutamente irrisória. Como é que você acha que o Estado brasileiro, consequentemente os municípios e tudo, consegue trabalhar com isso à medida que como é que você quer atrair pessoas de boa qualificação? E você mesmo falou que os seus 4 anos de secretário foi um momento em que você teve uma baixa financeira. Como é que é isso? Como é que traz esse pessoal? Apelando pelo patriotismo, pela condição, insinuando determinadas coisas do seu ponto de vista político? Como é que você atrai essas pessoas? Olha, essa é uma realidade da estrutura administrativa brasileira, né? De maneira geral, com exceção de algumas carreiras de Estado, geralmente no judiciário. As empresas públicas têm um perfil diferente, né? Mas no caso específico da administração pública direta, de maneira geral, há uma desvalorização dos servidores públicos que é muito importante. É muito importante e explica, em parte, a dificuldade que a gente tem de ter um Estado com uma burocracia, no sentido weberiano, qualificada, permanente, né? Acho que tem um desinvestimento proposital, que, aliás, é um crime que a gente faz, porque é uma concepção absolutamente equivocada, né? Não se trata de inchar a máquina, mas de ter um corpo técnico, profissional, qualificado, profissionalizado, capaz de responder às necessidades do país, o mais enxuto possível, né? Mas com um investimento forte para que ele responda, em termos de políticas públicas, aquilo que o país precisa. De maneira geral, os cargos de secretário e as equipes dirigentes não são bem remuneradas. Quando determinadas pessoas são profissionais da rede, eles têm um percentual de remuneração sobre o salário que já recebem, né? Ou, de maneira geral, não é atrativo do ponto de vista de trazer do mercado pessoas com perfis como você está descrevendo. Então, muitas vezes isso é entendido de fato como um determinado momento em que você se dedica à causa pública, né? Eu, na minha experiência profissional, por ser médico sanitarista, eu nunca tive a ambição de ser um médico milionário, né? Que recebesse um recurso nos valores, nos patamares que profissionais especialistas, por exemplo, conseguem receber. Eu fiz uma opção de vida, né? Ser professor universitário de uma escola pública, né? E servidor público municipal. Portanto, eu me viro bem, criei 4 filhos, tenho boas condições de vida, nunca fali por ser secretário ou gestor público e sem precisar fazer nada de errado. É possível. Agora, será muito provavelmente um período da sua vida que você trabalhará como você nunca imaginou trabalhar, viverá uma tensão como você nunca pensou em viver, receberá de maneira muito injusta, tá certo? Mas sairá ao final desse processo com um sentimento fantástico, né? É como se uma mosquinha picasse a gente e mexesse assim, sabe, no nosso DNA e dizer o seguinte: tem uma coisa que é fantástica, a gestão do SUS. E isso eu ouço de todo mundo, né? Particularmente daqueles que nem eram da área da saúde que se aproximam, assim, é impressionante como esse negócio nos mobiliza, nos cativa, nos conquista. E é muito duro, porque nós temos aí, desde 1988 para cá, uma história de um sistema de saúde desfinanciado, subfinanciado, né? Com um grau de agressividade institucional, muitas vezes praticado pelo sistema de justiça, né?
gestor municipal, estadual, vira e mexe, recebe judicialização, recebe ordem de prisão, recebe ordem processos muitas vezes muito injustos dos tribunais de conta, que acabam resultando em multas, né, que te obrigam a depois fazer, né, uma certa disputa. Então, eu estou falando da parte mais difícil do cotidiano, daquilo que sobra de rescaldo. Eu, particularmente, tenho uma trajetória assim, como sempre compus equipes muito qualificadas como pré-requisito, sempre me protegi muito. Então, assim, eu não sofro como outros colegas que assumiram o papel de secretário municipal sofreram depois que deixaram a secretaria, principalmente, né? Mas tem alguns contratos que precisam ser feitos, né? Hoje, inclusive, tem, por exemplo, algumas secretarias municipais, algumas prefeituras que preparam estruturas de seguro, né, para que os gestores possam suportar as causas judiciais, se defender no Tribunal de Contas, porque a gente sai da secretaria, mas a secretaria não sai. Ontem eu estava conversando com um amigo, depois de ficar 5 anos na Secretaria de São Bernardo do Campo, até o SBC de São Bernardo do Campo eu incorporei no meu e-mail, né? Então eu brigo assim, saí de São Bernardo e São Bernardo não saiu da minha vida, do meu coração. Porque você, de fato, fica... Hoje assim, tenho 2 orgulhos, ser considerado cidadão vicentino e cidadão bernardense, né? Foram títulos que me foram conferidos pelos serviços prestados. Cara, isso não vale nada do ponto de vista financeiro. Mas te dá um retorno, é coisa de doido, né? Mas é um retorno afetivo, um retorno pessoal. Diz o seguinte, deixei uma contribuição, mais do que a plaquinha das unidades que eu inaugurei, dos hospitais que eu inaugurei como secretário, como ministro. É assim, vidas que foram salvas, né? Gente que diz assim, puxa, na sua época a gente fez um trabalho super legal, a gente mudou isso, a gente mudou aquilo. É uma oportunidade fantástica de preparar as cidades para serem mais saudáveis, para ter mais qualidade de vida. É uma contribuição que a gente pode deixar. Então, talvez, Balestrinha, é isso que mobiliza alguns colegas. Às vezes eles dizem assim, eu acho que eu estou ficando maluco. Saí do meu consultório, da minha tranquilidade, deixei o hospital que eu estava dirigindo, né? Estou mudando de cidade, né? O que está acontecendo comigo? Mas só vivendo lá, a adrenalina, a emoção. Saber. Tem paixão nessa história. Tem paixão. E alguns depois são picados pela carreira política, muitos, né? E depois vão virar candidato. Ser secretário municipal de saúde é um passo, se fizer um bom trabalho, para ser candidato a prefeito. Eu resisti a todas as investidas. Ou a ser candidato a vereador, a deputado. Eu resisti a todas as investidas. Então eu brinco. No meu caso, é de fato uma certa perspectiva ético-profissional, né? Uma coisa que eu gosto de fazer. Mas tem outras pessoas que lidam com isso como uma trajetória. Também é legítimo, faz parte da vida. É isso. Ainda resistiu, né? Ainda está resistindo. Não, acho que dessa não vou ter problema, não. Não vai beber dessa água? Não, acho que não. Posso perguntar? Claro. Uma coisa. Você tem uma visão, já teve visão na secretaria, nos estados, E na União, então tem uma visão geral. A gente vê muito problema nas secretarias municipais, principalmente cidades menores, que é o prefeito ou o secretário quer fazer tudo na cidade e tem muito pouca divisão de funções e trabalhos com a região. É sempre um problema. Eu vou fazer aquilo. Não, eu tenho que fazer aqui. Parecia o Dorico Paraguaçu inaugurando o cemitério. Tem que ser o dele, não pode enterrar no outro, então tem que morrer aqui. Como que você vê que isso possa ser possível? Porque as cidades não podem ter tudo e deveria ser uma coisa que cada região tem uma especialidade e você vai para um lado ou outro, porque afinal de contas, para sair de uma cidade para ir para outra, leva menos tempo do que sair de um bairro de São Paulo para ir para outro. Sim. E que isso não deixe de ser visto pela população, que é um benefício do próprio prefeito ou do próprio secretário. Quer dizer, ele está fazendo isso, porque o medo dele é perder essa visão. A outra cidade que está fazendo menor. Se depender da população, ela quer tudo no território dela, não importa o tamanho. Ela quer dar unidade básica, o hospital que faça transplante, mesmo que o município tenha 15 mil habitantes, tenha 9 mil habitantes. E eu acho que nós construímos para as pessoas, né, um pouco essa expectativa. Mais médico, mais consulta e tal. Então, veja, eu acho que uma das primeiras coisas é entender claramente o que é responsabilidade de um secretário municipal de saúde. E uma das coisas mais importantes é entender que ele não é obrigado a ofertar tudo no território dele, mas ele tem a responsabilidade como gestor de construir para a sua população a rede que vai ofertar tudo o que ela precisa na região de saúde. O conceito de regionalização é um conceito da Constituição.
E, aliás, não tem sistema de saúde no mundo que funcione bem que garanta tudo num único local, né? Você vai para a Itália, você vai para o Reino Unido, você vai para a França, você vai para Portugal, você vai para o Canadá, vai para países escandinavos, todos eles trabalham com a dimensão de regionalização. Aliás, essa nem é uma ideia nova, né? 1920, no relatório Dawson, que depois originou o NHS, né? Foi a inspiração, este conceito já estava lá. Então o secretário precisa entender muito bem e ele vai precisar comunicar muito bem. Mas veja, hoje, se ele consegue introduzir mecanismos de saúde digital, de telesaúde, ele consegue resolver muitas coisas para a sua população sem que ela precise se deslocar. Se ele constrói um sistema de transporte sanitário, não estou falando de SAMU, de ambulância, como a gente chama de ambulância para urgência e emergência, essa estabiliza o paciente, tem que levar para o lugar onde ele precisa do recurso. Mas se ele consegue construir um sistema de transporte sanitário inteligente e humanizado, em que os pacientes não sejam transportados para a cidade maior, né? Como se estivesse sendo levado num caminhão de gado, que é o que acontece muitas vezes, ou de forma pouco inteligente, vai um dia para fazer o primeiro exame, depois de 3 dias volta para passar pela consulta, depois volta para fazer o 4º exame. Ou seja, se ele consegue construir lógicas de maior resolutividade no serviço de referência, seja no ambulatório de especialidade, seja no hospital universitário, a Santa Casa, o hospital privado, que é lá de referência da região, ele consegue ganhar a confiança das pessoas. E ele tem que entregar aquilo que ele pode fazer de maneira muito bem feita, né? Ele tem que ter uma atenção básica muito qualificada, ele tem que ter recursos de saúde mental para pelo menos segurar os transtornos mais leves, os transtornos moderados e cuidar bem das pessoas. Ele pode desenvolver uma boa atividade de vigilância sanitária, epidemiológica, controle de zoonoses, né? Programas de promoção à saúde que envolvam os idosos, as crianças, os adolescentes, as escolas. Quer dizer, ele pode fazer uma referência para pronto atendimento, mesmo que ele não resolva todos os casos de urgência, mas ele possa estabilizar com segurança um paciente, contar com a unidade do SAMU integrado regionalmente para poder levar para o lugar certo as pessoas que estão com um caso mais grave. Então, ele tem um universo de atribuições que são de sua responsabilidade, que ele precisa fazer bem feito. E representar, como eu disse, politicamente o município, para garantir que aquele município maior, que é o polo de região, entregue aquilo que está pactuado na bipartite, na CIR, que faz parte da programação pactuada integrada, né? Que inclusive faz com que o Ministério da Saúde e o Estado mandem dinheiro para aquele município maior para atender a sua população e a população dos municípios menores. Só que aí tem um último elemento que para mim é decisivo e continua mal resolvido no Brasil, Rui, que é o papel das secretarias estaduais de saúde. Quando eu pego uma região que tenha lá 15 municípios, a soma de 15 municípios não dá uma região. Os secretários municipais podem fazer cada um o seu trabalho muito bem feitinho, mas a região só é capaz de operar de maneira eficiente se ela tiver integração. E aí entra o papel da Secretaria Estadual de Saúde. A coordenação regional tem que ser feita pelo Estado, pela Secretaria de Saúde. E esse tem sido um problema Brasil afora, porque, de maneira geral, as secretarias estaduais estão tão envolvidas com a administração do seu grande hospital, do seu grande ambulatório de especialidade, e tem uma tal fragmentação, a área assistencial, a área da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da assistência farmacêutica, da educação permanente, é tão fragmentado, os territórios são tão pouco integrados, que a gente não tem a presença do Estado. Particularmente para as secretarias municipais, a cooperação técnica e financeira do Estado e a coordenação regional faz toda a diferença. E quando eu olho o Brasil, aí eu estou falando um pouco da minha experiência de ter ficado 2 anos e meio dirigindo a atenção especializada, depois 2 anos como ministro. Quando eu olho em âmbito nacional e vejo diferenças, onde você tem a Secretaria de Estado cumprindo esse papel, fazendo cooperação técnica, ajudando a formar as equipes de saúde da família, ajudando a vigilância, ajudando a assistência farmacêutica a organizar esse processo, é uma diferença fantástica. Então, aí o prefeito precisa também se articular com o governador, com o secretário estadual, para que ele dê o suporte necessário para a cidade, particularmente para as cidades menores, onde você tem mais fragilidade na composição das equipes. Chioro, você citou em um tema, às vezes, quando você fala que tem que ter uma relação, talvez até com o hospital privado. Ou seja, você sabe muito bem que no Brasil nós temos um conjunto grande de hospitais, um conjunto grande de instituições
públicas e privadas e que elas têm que se relacionar. E quando eu falo de privados, eu estou falando de privados com ou sem fins lucrativos. Então, você enquanto ministro, você tinha, eu ouvi você falar várias vezes que o Brasil tinha 2 subsistemas. Não sei se você ainda pensa assim. Né? O SUS, o subsistema público e um subsistema privado. Como que esses subsistemas eles devem se relacionar? E como que, por exemplo, um secretário de saúde, municipal ou estadual, e um ministro deve olhar o SUS com esta lente de que eu cuido da saúde pública, mas também cuido da saúde privada, então eu tenho que entrar nessas discussões para fazer com que as coisas aconteçam. Veja, primeiro reconhecer que existem esses 2 subsistemas. Tem muitos secretários de saúde, né, que ao assumir a gestão do SUS parecem que absorvem uma concepção de que o sistema privado não existe. E é uma realidade. Ele hoje no Brasil atende só com as operadoras de plano de saúde cerca de 52 milhões. Se você considerar, aí não o cuidado integral, mas segmentos do cuidado, né, que são feitos de maneira pagos por desembolso direto, esse número de brasileiros que se utilizam do sistema privado, ele aumenta de maneira significativa. Basta só olhar as pesquisas do IBGE, né, quando elas tratam sobre o gasto em saúde, o volume de recursos são gastos, e não são só com compra de medicamentos, então também com serviços de saúde que a população faz. Então, reconhecer que existe. Identificar quem são. Eu vou dar um exemplo do que eu vivi em São Bernardo, que eu acho que pode ser bem interessante. Teve um determinado ano, a gente trabalhando assim, de maneira muito importante a redução da mortalidade infantil, e para nossa surpresa, num determinado ano, aumentou a mortalidade materna. Explodiu. Quando eu digo explodiu, nós tivemos 8 óbitos maternos em um ano em São Bernardo. 8 óbitos. Aquilo era uma elevação, ou seja, chamou a atenção, e eu transformei aquilo numa obsessão. Do mesmo jeito que eu queria reduzir a mortalidade infantil, o secretário municipal tem que ter essa, escolher, fazer determinadas escolhas, e nós temos que reduzir essa mortalidade materna. Ao estudar, como a gente faz o estudo dos óbitos maternos e infantis, nos comitês de vigilância, a gente identificou que 4 óbitos tinham acontecido na rede privada e 4 óbitos tinham ocorrido nos serviços do SUS. Ora, se eu, como secretário, só atuo para fazer a redução, o enfrentamento na minha área, no Sistema Único de Saúde, na verdade, estou sendo meio autoridade sanitária, meio secretário. Então, o que a gente fez? Claro que aquilo que era a nossa competência, nós investimos. Revimos protocolos do pré-natal, revimos o que estava acontecendo, estudamos como é que tinham sido os óbitos, por que eles tinham acontecido, onde tinham ocorrido as falhas, quais eram as oportunidades que nós tínhamos de aperfeiçoamento do processo. Mas também chamamos a rede privada, chamamos os diretores clínicos, os responsáveis pelos hospitais, pelas operadoras de plano de saúde, e no Comitê de Mortalidade Materna abrimos um debate, como é que a gente pode, mostramos os dados, porque muitas vezes o dono do hospital privado, o diretor clínico, a equipe, não consegue ter noção de que aquilo não é um evento isolado, que aquilo se expressa uma tendência que está demonstrando determinadas falhas no sistema público e no sistema privado. E não deu outra. No ano seguinte já teve a resposta. Reduzimos nos 2. Ou, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma epidemia de dengue. Como é que eu enfrento uma epidemia de dengue ou de Covid, que a gente viveu agora, sem mobilizar toda a rede? Então, eu considero muito importante. Por um outro lado, é preciso considerar que o SUS não é um sistema estatal. A nossa Constituição é muito clara. O artigo 199 diz: é livre a iniciativa privada na saúde. Portanto, o subsistema privado está ali, vai operar a partir dos marcos constitucionais. Vai responder o conjunto de regras sanitárias, ético-profissionais e vai operar de acordo com as regras. Se trabalha para a saúde suplementar as regras que estão previstas na lei dos planos de saúde, ou seja, tem um marco regulatório para ele funcionar. Só que o sistema privado também participa do Sistema Único de Saúde em caráter complementar, está lá no artigo 199. Portanto, esgotada a capacidade pública, ou seja, minhas unidades UBS, meus pronto-socorros, os meus hospitais, os meus ambulatórios não dão conta. Eu não tenho recurso para construir, ou não se justifica a construção. Eu tenho uma rede privada, de acordo com as regras do direito público, eu vou fazer o chamamento público, eu vou fazer uma licitação e vou trazer as filantrópicas e o setor privado lucrativo para oferecer serviço para o SUS mediante as regras do SUS. Quais são as regras do SUS? O paciente vai para lá regulado pela central de regulação, os protocolos assistenciais que a gente utiliza tem que ser o mesmo, a base do sistema de informação, são regras muito simples. Gratuito.
a gratuidade, né? Porque, na verdade, quem está pagando é o Sistema Único de Saúde, está pagando direto ao prestador. Então, assim, eu não vejo nenhum problema. Agora, o gestor precisa entender isso. Porque se ele tiver, por exemplo, ociosidade no hospital dele, ociosidade, ele tem 2 enfermarias completamente vazias, tem metade dos leitos de UTI vazios. E aí ele sai comprando serviço do setor privado, os órgãos de controle vão para cima dele. Por quê? Porque ele não está cumprindo o que está na Constituição. Coloca para funcionar o que ele tem de oferta pública e, se precisar for, complementarmente, traz o sistema privado. E assim nós temos funcionado em alguns lugares mais ou lugares menos. Nós temos, por exemplo, muitas áreas na região norte e nordeste em que a presença do setor privado é muito tímida. Ela mal dá conta da clientela que tem planos de saúde ou que faz desembolso direto. E tem outros lugares em que o Sistema Único de Saúde tem uma tímida oferta pública direta e uma grande participação do setor privado, né? Então, o Brasil, essa é uma outra coisa muito importante, e vale como dica para quem está nos acompanhando, que vai assumir o comando de uma Secretaria Municipal de Saúde. Tudo que eu estou falando vale até o parágrafo 3º, porque, embora nós tenhamos regras, aliás, o sistema único se chama único exatamente porque ele tem regras comuns, mas tem uma realidade do nosso país que é a nossa enorme diversidade regional. As regiões não são as mesmas. Falar para uma região do interior de São Paulo não é a mesma coisa que falar de uma região do interior do Amazonas, ou do Ceará, ou do Rio Grande do Sul. Elas são constituídas de maneira muito distintas. Por exemplo, nós temos estados que nós temos uma forte presença das santas casas. Nós temos estados em que não existe presença do setor filantrópico. O que você tem é oferta pública ou privada lucrativa. Você tem outras regiões que você não tem nada de filantrópico e nem de privado. Você tem praticamente só oferta pública ali existente. Então, cada secretário, por isso que eu falei do diagnóstico, né? É muito importante que o diagnóstico seja o mais amplo possível. Ele precisa ver análise epidemiológica do que morre e do que adoece na minha população. Qual é o perfil demográfico? Eu tenho muita criança? Qual é a minha taxa de natalidade? Eu tenho muito idoso? O câncer é um problema? Os acidentes se constituem como um problema de saúde pública? Tem região no país que o cavalo, a bicicleta, o jegue, foi substituído pela motocicleta, né? E as pessoas bebem, vão para as estradas sem capacete, né? Então, por exemplo, o trauma é um problema gravíssimo em determinadas regiões. Aí eu entro como secretário, eu vou construir um hospital de trauma. Ele, como secretário, a primeira coisa que ele podia fazer era implementar um conjunto de medidas voltadas à educação e fiscalização do trânsito. Então, eu tenho uma região, eu me lembro de uma região do interior de São Paulo, que tinha uma taxa de doença pulmonar, Balestrin, muito acima da média das cidades da região. E tinha a ver com o quê? Com os tremiões, aqueles caminhões de cana que atravessavam a cidade que não tinha calçamento. Então, você tinha partículas sólidas, a poeira, o tempo inteiro, e a cidade adoecida. O que eles queriam? Nós queremos um hospital de pneumologia, queremos UTI, queremos raio-x. O que eles precisavam era asfaltamento, né? Era organizar um pouco a vida urbana. Por quê? Para buscar a causa das causas da doença, né? Então, assim, ser secretário municipal de saúde é olhar muito para isso e preparar como é que ele vai reagir a cada uma dessas coisas. Chioro, deixa eu falar uma coisa para você. Nós aqui, nosso pequeno público está ali, e quem vai assistir a gente depois, quer dizer, se a gente não assistir você, está tendo mais do que uma aula, que é quase que um MBA, né? Mas a gente vai ter que terminar, né? Então, até me deu a vontade de fazer Chioro 2, o retorno. Mas isso depois a gente conversa. Senão as pessoas vão achar que eu estou fazendo uma outra proposta, né? Mas eu estou falando em relação ao especial legado da saúde. Então eu vou pedir para o Rui fazer uma pergunta final, rapidinho, para que ele também possa responder rapidinho, e depois a gente encerra aqui, infelizmente. Ótimo. Eu sou candidato a ser prefeito e isso fui eleito. Eu voto em você, Rui. Ótimo. E eu vou convidar o Chioro para ser o secretário. Pronto, vereador. Já vem um programa pronto. Eu não preciso fazer nada, como a maioria dos prefeitos não tem noção do que vai fazer. E você tem um bom programa. Por algum motivo, você foi convidado para assumir o Ministério X. E aí eu vou buscar outra coisa. Aí começa outro programa. Como deveria ser para ter uma continuidade, seja do Estado, do município, da União, deveria ser um programa de Estado.
deveria ter uma ideia de continuidade, que logicamente cada um que está assumindo faz de um jeito ou de outro para atingir um objetivo final, seja por indicadores ou alguma coisa. Como você vê isso? Olha, se o prefeito minimamente se apropriar de como funciona a dinâmica da saúde, o SUS criou historicamente e como instrumentos obrigatórios previstos inclusive na legislação, na Lei 8.142, que é a segunda lei que complementa a lei orgânica junto com a Lei 8.080, há a previsão da obrigatoriedade de alguns instrumentos de gestão. Um deles é o Plano Municipal de Saúde, que todo gestor tem que aprovar no primeiro ano de governo e vale para os 4 anos. Ou seja, vamos dizer assim, a materialização do programa de governo num plano municipal de saúde. Então, no primeiro ano, todo secretário, toda equipe de secretaria tem que discutir com o Conselho de Saúde, tem que realizar uma conferência municipal de saúde e aprovar um plano municipal de saúde para 4 anos. Claro que, como todo planejamento estratégico, ele tem que ser adaptado ao longo dos anos. O Ministério da Saúde lança uma nova política, o governo do estado chega com um novo programa, então você vai fazendo adaptações. Mas as diretrizes básicas desse planejamento para os próximos 4 anos tem que estar consubstanciada no Plano Municipal de Saúde. Isso vale para o governo do estado e vale para o Ministério da Saúde todo o primeiro ano de gestão da autoridade que é eleita para o Executivo. A outra coisa importante é o empoderamento do Conselho Municipal de Saúde. Tem muita gente que tem muita bronca. Puxa, mas eu vou ter que lidar com sociedade de melhoramento, com sindicato de trabalhadores, etc. O Conselho Municipal de Saúde, se efetivamente funciona, é quem faz o acompanhamento, a fiscalização do cumprimento desse Plano Municipal de Saúde. Eu, nos 9 anos que eu fui secretário municipal de saúde, eu nunca tive problema com o Conselho Municipal de Saúde. Eu ia a todas as reuniões. É um tempo que eu gastava, mas assim, era um tempo despendido muito, muito importante. Por quê? Porque eu tinha a oportunidade de discutir com as lideranças da comunidade e ali estavam presentes 50% representantes de usuários. Então tinha CUT, tinha lá Sociedade de Melhoramento de Bairro, tinha lá igreja, tinha entidades de portadores de patologia, tinha aposentados, grupo LGBT, lideranças negras, enfim, aquilo que a sociedade tem. Então, 25% eram os trabalhadores. Trabalhadores do município, trabalhadores do setor privado, trabalhadores do Estado, sindicato dos médicos, do enfermeiro, que tinha ali de representação. E os outros 25% era representação governamental. Prefeitura, governo do Estado, universidades. Esse espaço é um espaço fundamental, até porque a cada ano ele tem que aprovar o relatório de gestão anual, que é um momento em que eu conseguia qual balanço, o que a gente fez, o que a gente reprograma, o que a gente apresenta como prioridade para o ano seguinte. E se junto você traz quais são os indicadores, olha, eu quero diminuir a taxa de infecção de tuberculose em tanto, eu quero reduzir o número de amputação de membro inferior, eu quero reduzir a mortalidade infantil, a mortalidade materna. Você trabalha tecnicamente com competência, isso se transforma em compromisso político. Lembra que eu falei associar o técnico político? Então eu acho que quando eu saio fora, eu virei ministro da Saúde, você era o meu prefeito, né? Você assim, olha, então você virou tal ministro, ou eu saí porque você não me aguentava mais, né? Você vai chamar um outro secretário, o prefeito deveria dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui, fazendo aqui a divulgação do livro do Balestrin maravilhoso, adorei esse livro aqui, eu tenho aqui a nossa cartilha, que é o Plano Municipal de Saúde, que é onde nós vamos chegar. Então, secretário, ao invés de começar tudo de novo, querer deixar a sua marca, porque tem gente que quer deixar a sua marca, né? O SUS é uma política de Estado. Todas as contribuições que eu dei foi muito menos pelas invenções, mas foi por colocar em prática e fazer funcionar aquilo que precisa fazer funcionar. Se a gente coloca a rede básica para funcionar, baita impacto. Coloca a rede de urgência para funcionar, baita impacto. Atenção hospitalar resolve no território ou na região, baita impacto. Se você coloca as vigilâncias para funcionar, olha, terrível, você pega as cidades em si são muito diferentes. Eu tinha região no centro da cidade que a vigilância sanitária podia chegar no estabelecimento e exigir botar a régua lá em cima. Eu ia para a periferia, em lugares onde você tinha favelas, né, aglomerados urbanos, se eu usasse a mesma regra da vigilância sanitária que eu usava no centro, eu fecharia todos os estabelecimentos e criaria uma crise social de abastecimento naquela comunidade. Então, até como que você consegue construir um jeito, né, de ao invés de sair simplesmente exercendo o poder de polícia, porque o secretário municipal, sua equipe, tem poder de polícia.
fecho o estabelecimento, eu pego uma carga de produtos, jogo creolina ali e inutilizo tudo. Eu confisco a tua carga que está ali colocando, ameaçando a saúde pública e tal. Mas precisa ter muito juízo. E, ao mesmo tempo, não é para simplesmente dizer, é assim. Como é que eu qualifico? Como é que eu envolvo? Como é que eu faço com que aqueles estabelecimentos comerciais possam proteger a vida? Olha, eu peguei, quando eu era secretário, H1N1, eu peguei Boate 15, depois toda aquela fiscalização dos estabelecimentos. Lembra disso? Né? Eu brinco com os ministros, brinco com o Temporão, com o Padilha, com o Humberto Costa, né? Cada ministro teve uma epidemia para chamar de sua. Em desastre. Então, assim, nós vamos ter que estar sempre preparados, porque a vida é desafio. Mas eu acho que você vai encontrar com o prefeito um bom secretário, uma boa secretária. Pode ficar tranquilo. Eu vou deixar ele para o Ministério, vai continuar no meu. Muito bom, olha. Essa sua fala final me lembrou a fala do Timbiras, né? Que dizia o seguinte: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver e lutar, que aos fracos abate e aos fortes só pode exaltar. Obrigado pelo papo aqui. Foi ótimo.